noite a todos os presentes. A você também, companheiro internauta, o nosso boa noite. É com grande satisfação, com grande alegria, que nessa noite nós recebemos aqui na nossa casa, Fraternidade Francisco de Assis, a Marisol Camarinha. A Marisol é trabalhadora, coordenadora da doutrina na Casa Espírita Casa Branca do Caminho, que fica localizada no Tatuapé. A Marisol também ela é responsável pelos cursos desta casa, palestras e artigos para o jornal. E hoje a Marisol nos trará como tema Lei do Trabalho. Existe aposentadoria? Então, Marisol, seja bem-vinda. O microfone é todo seu. Muito obrigada, boa noite a todos. Quero agradecer muitíssimo pelo convite, pela oportunidade de conhecer a casa, excelente, belíssima, pela oportunidade de estar aqui com vocês e partilhar com vocês alguns momentos de reflexão acerca de um tema que normalmente nós vimos como algo muito ruim, né? Trabalho. Mas Marisol, você veio à Casa Espírita numa sexta-feira à noite falar sobre trabalho, mas que tema mais impróprio, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho para a gente ver e chegar à conclusão que talvez não seja bem assim. Vamos lá, a nossa apresentação. Como dizíamos, o tema da palestra de hoje é Lei do Trabalho. Tem aposentadoria? Bom, o que vocês acham? Tem ou não? Não? Ninguém acha que tem aposentadoria no trabalho? A senhora acha que tem? Porque trabalhar também para todo sempre? Assim? Né? Normalmente a gente não fala assim, a pessoa morreu, desencarnou, descansou. Não é assim? Vai ficar no céu? Exatamente, né? Então, normalmente a gente tem essa concepção de que trabalho é algo que a gente faz durante um certo tempo e que vai chegar num momento em que a gente não precisa fazer mais. Porque a gente tem essa ideia, a gente trabalha de segunda a sexta, graças a Deus é sexta-feira à noite, aí tem sábado e domingo, puxa vida, quando houve o Fantástico, chegou a segunda-feira, a gente começa tudo de novo, esperando a próxima sexta e por aí vai. Quando sai de férias, então, é uma maravilha. Quando a gente se aposenta, fala, agora sim eu vou viver, porque eu estou aposentado, né? Vou acordar a hora que eu quiser, vou tomar café a hora que eu quiser, eu vou passear tudo que eu quiser, claro que não com o benefício da aposentadoria, naturalmente, né? Mas eu vou fazer várias viagens, enfim, eu vou fazer tudo o que eu quiser quando eu estiver aposentado. Então, hoje a gente trouxe alguns argumentos para que a gente possa refletir juntos em torno desse tema, que é o trabalho. Ou seja, do que a gente tem de conceito cultural, de conceito material acerca do trabalho, e o que os espíritos trazem para nós sobre as informações que eles nos trazem, os ensinamentos que eles nos trazem sobre o trabalho. E a gente talvez, ao final desta conversa desta noite, chegue a algumas conclusões um pouco diferentes daquelas que a gente tem. Como é que o trabalho nasceu? No início da humanidade, quando o homem apareceu sobre a Terra, não havia trabalho. Qual era a principal preocupação do homem? Sobreviver, certo? Nós vamos falar um pouquinho de história, que é para a gente poder chegar ao tema que a reflexão que nos importa mais propriamente. Mas quando o homem apareceu sobre a face da Terra, ele não tinha preocupação com o trabalho. Ele não tinha preocupação em produzir absolutamente nada. Ele não tinha preocupação em extrair da natureza absolutamente nada. Ele só tinha uma preocupação: sobreviver. Para sobreviver, ele precisava comer e precisava se proteger. Se proteger do frio, do calor intenso, das chuvas, né? E dos predadores que normalmente eram maiores do que eles. E assim o tempo foi passando. Então, com o passar do tempo, ele saía, caçava, né? Trazia a caça para sua caverna, para onde ele, enfim, habitava, e por ali ele permanecia durante o tempo que aquela caça durava. Enquanto ele tinha comida, por ali ele permanecia. E ele,
Quando ele colhia, ele descobria que tinha algumas frutas, que existiam algumas raízes que ele também podia consumir, que tinham um gosto bom, enfim, e que não matavam, né? Ele normalmente comia e jogava as cascas, as sementes, os caroços, né? Assim, para fora. Ele comia, jogava, geralmente comia na porta da caverna, ou na porta de onde ele tinha escolhido para morar, e jogava para fora. E o tempo ia passando. Aí um dia, passava o tempo, ele foi percebendo que aquilo começava a brotar. Ele falou, ué, que isso? Passado mais um tempo, ele percebia que nascia ali um fruto igual àquele havia comido há muito tempo atrás. Ou uma raiz, ou uma erva, ou alguma coisa do gênero. E ele começou a fazer uma associação entre o que ele descartava, aquilo que ele não comia, e que, milagrosamente, na cabeça dele, aquilo voltava a nascer, aquilo voltava a existir. Com o passar do tempo, ele foi descobrindo, pelas necessidades que tinha, que ele precisava de instrumentos para caçar melhor, para se proteger melhor. E ele foi, então, desenvolvendo, está lá no nosso desenhinho, né? Ele foi desenvolvendo aí algumas lanças. Vocês vejam que lá atrás a gente tinha o Capitão Caverna. Vocês lembram do Capitão Caverna? Então, aí depois do Capitão Caverna, aí a gente melhorou um pouquinho, como a gente foi ficando mais bonitinho, tá vendo? Aí nós fomos descobrindo alguns utensílios que facilitavam tanto a caça quanto a proteção do homem. E ele foi, então, evoluindo os seus conhecimentos a partir destas necessidades. Mas até aí o homem era individual, ele vivia sozinho e ele era nômade, ou seja, ele não se fixava em nenhum lugar. Por quê? Porque ele vivia fugindo do frio intenso, do calor intenso, das chuvas intensas ou da falta de chuva. Então ele era nômade, ele andava, e a caça também ia escasseando, então ele sempre ia para outros lugares onde havia mais caça. E assim o tempo continuou passando. Houve um determinado momento em que ele descobriu que se ele se unisse a outros, ele foi conhecendo outros de sua espécie, né? Conforme ele começou a andar, eles foram andando, eles iam mais ou menos caminhando para os mesmos lugares, porque eles tinham as mesmas necessidades, eles tinham as mesmas preocupações, então eles começaram a se encontrar. Quando eles começaram a se encontrar, eles começaram a perceber que se eles agissem juntos, eles eram mais fortes, eles poderiam caçar mais, eles poderiam se proteger melhor dos animais maiores, unindo forças. A partir daí, eles que já tinham observado que ele jogava o caroço lá fora e o caroço florescia, ele caçava os animais, nem todos ele matava, muitos ele trazia vivos, alguns machos, outros fêmeas, que se cruzavam, e de repente aparecia um outro igual pequenininho. E ele foi pensando naquilo tudo, e foi criando as suas ideias, tirando as suas conclusões. E, com isto, o homem, então, passa a fixar-se num determinado território. Ele passa a viver em conjunto, no que na época se chamavam de tribos. Então, nestas tribos em que os homens se reuniam, homens e mulheres naturalmente, eles usavam a sua força também para sobreviver, também para proteger, mas eles já tinham descoberto que a terra era um excelente meio de produção. De produção do quê? De sobrevivência. Eles podiam usar a terra era uma grande aliada. A mãe terra, a venerada mãe terra, era essencial, porque para eles significava a sobrevivência. Então eles começaram a trabalhar essa terra, ou seja, eles começaram a observar melhor, a cultivar, e começaram nesse cultivo, e começaram a criar os animais, começaram a cuidar dos animais, viram que eles se reproduziam, que eles cresciam, e que eles podiam se reproduzir mais e mais, e assim por diante. Com isto, o trabalho, ou seja, a força que o homem dispunha,
com a natureza, essa interação entre o homem e a natureza, o homem e a terra, o homem e o animal, certo? Passou a ser mais intensa e passou a produzir mais bens, mais conforto e mais tranquilidade para ele. Mas esse pensamento era coletivo. Todo mundo na tribo trabalhava, exceto as mulheres, né? As mulheres não trabalhavam. Aliás, no início dos tempos, as mulheres eram sagradas, porque as mulheres tinham o dom de ter outros homens. Eles não sabiam bem como. Faziam lá umas festas, certo? Dançavam, né? Faziam lá algumas brincadeiras. De repente, a mulher engordava e aparecia um ser humano pequenininho, que saía dela. Então, aquilo era um milagre. Durante muito tempo, as mulheres foram consideradas sagradas na humanidade, né? As grandes deusas, os grandes templos e tudo mais, porque ela era a única capaz de produzir, né, um ser semelhante a si mesmo, um ser semelhante ao homem. Depois, com o passar do tempo, aquela criança crescia e ficava assim, muito parecido com o sujeito que tinha na mesma tribo. Ele falava, ué, mas isso é igualzinho a mim? Então ele descobriu que ele tinha uma certa participação naquele milagre. E aí as coisas não... Mas isso é um tema para uma outra palestra, tá bom? Bom, voltando à questão da lei do trabalho, as mulheres não trabalhavam, mas os homens todos trabalhavam. O objetivo era aplicar a força, certo, na natureza e obter dela o melhor possível, em conjunto e para a coletividade, certo? Depois o tempo foi passando. Ele descobriu o fogo. Com a descoberta do fogo, ele descobriu também que o fogo era mais uma ferramenta valiosa para que ele produzisse outros bens, para que ele produzisse outras ferramentas, para que ele conseguisse mais conforto, para que ele conseguisse uma sobrevivência melhor. E o homem sempre explorou isso ao máximo, certo? O tempo foi passando e a gente sabe que em toda a coletividade as pessoas não são iguais. Em qualquer grupo de pessoas que nós analisemos, seja lá na pré-história, seja agora, sempre existe num grupo pessoas, nós somos mais ou menos iguais, estamos mais ou menos no mesmo degrau evolutivo, porém, nós temos habilidades e características diferentes. Alguns são mais ousados, são mais empreendedores, são mais corajosos, né? São mais ambiciosos. Outros são mais tranquilos, mais preguiçosos, né? São mais acomodados. E sempre foi assim. Por isso existe a lei da sociedade, né? Que é uma das leis divinas e naturais. E nestas tribos não demorou muito tempo para que se verificasse que entre os homens da tribo haviam os que eram mais empreendedores, mais habilidosos, mais corajosos, e aqueles que não eram. Os mais empreendedores, os mais corajosos, os mais habilidosos, começaram a entender que a terra que lhes garantia a sobrevivência era valiosa. Então, ter terra significava ter poder. Quanto mais terra eu tiver, mais eu produzo. Mais subsistência eu garanto. Melhor eu perpetuo a minha espécie, porque era importante perpetuar a espécie, né? O homem tinha muitas mulheres, porque era preciso povoar a terra. Então, a mulher ficava com o homem, né? Eles tinham um relacionamento, ela ficava grávida, aí durante um longo tempo, de quase um ano, ele não podia mais se relacionar com ela, então ele tinha que ter outra. E mais outra, mais outra. Então, por isso, o homem tinha muitos relacionamentos. E ele passou a perceber que isso perpetuava a espécie dele, o que lhe dava mais poder. Então, ele foi rapidamente descobrindo que a terra valia muito, né? Que a terra era um bem que valia demais. E como valia muito, ele queria cada vez mais. Estava satisfeito com a sua? Ele queria mais terra. Porque quanto mais terra ele tivesse, mais poder ele teria. Começaram, então,
as conquistas. E essas conquistas de terras outras, que pertenciam a outras tribos, nem sempre eram pacíficas. Muitas foram as guerras que aconteceram por conta, né, que infelizmente acontecem até bem recentemente, por conta de um querer o que é do outro, né? Então, as guerras começaram, os mais fortes, os mais habilidosos, começaram a engendrar planos para as conquistas, e as terras eram conquistadas, os habitantes dessas terras eram feitos escravos, e estes escravos, então, passavam a trabalhar para os donos dessas terras, porque os donos das terras eram minoria, não tinha braço suficiente para cultivar tudo aquilo. Num primeiro momento, os que se recusavam a trabalhar, né, eram punidos. Eles eram punidos com a pena de morte. Vou aqui abrir um parênteses para dizer para vocês que, nessa época da agricultura, os agricultores cultivavam muito milho, entre outros grãos, entre outras coisas, cultivavam muito milho e muito trigo. E eles tinham, nos terrenos de cultivo, no meio agricultura, um equipamento muito rudimentar, formado por 3 paus, 3 lanças pontiagudas, entrelaçadas, né? Assim, mais ou menos, ó. Tá? E isso eles chamavam de tripalho. Tripalho é uma palavra que vem do latim, né? Significa 3, palho, paus. 3 paus. Então, neste tripalho, o que eles faziam? Eles batiam as espigas de milho e batiam o trigo, né? Os ramos de trigo, e debulhavam os grãos, né, nesse tripalho. É assim que eles trabalhavam, e os outros iam recolhendo. Então, o tripalho era um instrumento agrícola destinado a debulhar os grãos e a agilizar aí o processo produtivo de grãos. Então, quando aconteciam as conquistas, passaram a existir 2 classes sociais: os donos das terras, os senhores, né, e os escravos. Aqueles que deveriam cultivar a terra, deveriam trabalhar para que aquela terra produzisse sem qualquer retribuição. Era o preço de se manter vivo e nada mais, certo? Então, eles passaram a trabalhar. Quem se recusasse era punido com a pena de morte. E como é que era essa pena de morte? Eles morriam empalados, ou seja, as pessoas que se recusavam a trabalhar as terras conquistadas, as pessoas que viviam nas terras conquistadas eram empaladas, elas eram colocadas sobre esse tripalho. Daí vem a palavra trabalho, enquanto tortura, enquanto punição, enquanto aquela coisa ruim. É desde este tempo que nós trazemos arraigado em nós esse ranço de que trabalhar é horrível. Trabalhar é a pior coisa que existe no mundo. A gente só trabalha porque é obrigado. Se eu ganhasse na loteria hoje, eu não ia trabalhar mais nunca. Nunca mais. Né? Porque a gente ainda tem dentro de nós alguns conceitos, né? A gente ainda traz em nós algumas reminiscências muito antigas acerca dessa questão de trabalho, punição. Então, a palavra trabalho em si vem justamente deste instrumento agrícola, que também era um instrumento de morte, né, utilizado na pré-história para matar aqueles que se recusavam a trabalhar. E os que não se recusavam a trabalhar eram igualmente punidos, porque eles trabalhavam o tempo todo, simplesmente para manter o direito de viver. Certo? O tempo foi passando, o tempo foi acontecendo, o mundo foi evoluindo, né? Então, passou-se o trabalho também foi passando por algumas modificações. A partir daí, nós chegamos a mais ou menos a Idade Média. Na Idade Média, aconteceu uma coisa muito interessante. O povo, algumas pessoas, sempre os habilidosos, os inteligentes, os empreendedores, os corajosos, chegaram à conclusão seguinte:
que Deus tinha escolhido algumas pessoas e tinha dado a algumas pessoas alguns dons e tinha classificado algumas pessoas, tinha premiado algumas pessoas e tinha classificado algumas pessoas para algumas tarefas. Então, existiam os reis, né, que eram os emissários de Deus, os representantes de Deus na terra. Existiam os homens, a outra classe, que eram os homens destinados a proteger a humanidade, então eram os soldados, os lutadores, e existiam os servos, que eram aqueles que tinham que trabalhar para sustentar os lutadores, né, os soldados e os reis. E junto com os reis, o clero. Né? A partir do nascimento do clero, aí passou-se a ter essa questão. Entramos aí, então, no feudalismo. No feudalismo, existiam 3 classes sociais. Uma bem pequenininha, formada pelos reis e pelo clero. Uma média, formada pelos exércitos, pelos lutadores. E uma bem grande, composta da maioria das pessoas, que eram servos. Não, eles não eram mais servos, eles eram vassalos. Eles eram, a missão deles era trabalhar para sustentar os demais, certo? Então as terras foram divididas em feudos, glebas, e estes feudos foram dados para alguns nobres. Os nobres não eram os donos da terra, as terras sempre pertenceram à coroa e ao clero. Nenhum nobre era dono da terra que possuía no feudalismo, tá? E aí estas terras, estes nobres, essas terras eram também divididas em 3 partes. Uma parte era do senhor feudal, então os vassalos trabalhavam para ele, produziam para ele alguns dias da semana. Outro pedaço da terra, menorzinho, eram dos próprios vassalos, que poderiam produzir para si mesmos, né, em outros dias da semana, geralmente muito menos, claro, eles trabalham 4 dias para o senhor feudal e 3 dias para eles, né? 2 dias para eles, porque um era consagrado a Deus. E um outro pedaço de terra que era um lugar comum, eles chamavam de manso comum, que era usado geralmente para caça e para pasto. Então, o que passou a acontecer a partir daí? Porque o senhor feudal tinha que pagar para a coroa uma boa parte daquilo que ele obtinha da produção da terra. Certo? Então, ele pagava para a coroa e tudo mais. Só que os vassalos que trabalhavam naquele pedacinho de terra dentro do feudo que eles podiam explorar, eles trabalhavam e com o resultado desses trabalhos, e novamente repetimos, sempre existem aqueles mais habilidosos, sempre existem aqueles mais ousados, não é? Nós sempre temos aquelas pessoas mais empreendedoras. Então, o que eles faziam? Eles passavam a trocar produtos. Da troca dos produtos com outros feudos, né, com outros vassalos, para o comércio, foi um pulo. E a partir daí, eles descobriram que eles também podiam adquirir riquezas. Eles também podiam obter bens, eles podiam comprar coisas, porque eles passaram a ter riqueza, eles passaram a ter poder financeiro. Né? E dentro deste conceito, isto foi crescendo através dos tempos, os reis e o clero eles tentaram de toda forma impedir que isso se proliferasse, mas foi impossível, porque eles eram muitos. Lembra que a gente falou da pirâmide? Um pedaço bem pequenininho era o clero e os reis. Depois um pedaço eram os exércitos, que tinham que conquistar outras terras, né, e proteger aquelas que já estavam conquistadas. E a grande parte da população eram os vassalos. Então, eles eram maioria. Então, quando eles começaram a adquirir riquezas, eles começaram a adquirir autonomia. Então, eles não eram mais escravos e nem servos dos senhores feudais. Eles tinham liberdade, eles podiam deixar os feudos quando eles quiserem. E foi aí que nasceu a burguesia.
Mas antes disso, eles foram muito explorados. Eles foram muito judiados. A coroa fez de tudo para poder impedi-los. E a gente tem uma figura bastante conhecida, né, que protegeu muito estes vassalos que queriam prosperar na vida, que era o Robin Hood, né, vindo aí ultimamente nas telas pelo famoso Crowley. E o Robin Hood era um dessas pessoas que protegia esses vassalos, quer dizer, queria que eles tivessem o direito de progredir na vida, ele queria que eles tivessem o direito. Só que tinha uma questão bastante importante que a gente não pode esquecer, tá? Uma vez vassalo, para sempre vassalo. Então, se eu sou vassalo, minha filha, minha neta, minha bisneta, taraneta, todo mundo era vassalo. Ninguém mudava de ordem, de classe social. Tá bom? Então, isso era eterno, era vitalício. Aquela classe que a gente pertencia era vitalícia. E aí, então, voltando lá naquela outra imagem anterior, a gente tem aí, essa é uma imagem, mais ou menos, foi uma das melhores que eu consegui na internet, sobre a burguesia. O que é burgo? Burgo é cidade. Então, o que aconteceu? Aqueles vassalos que moravam no campo, que moravam na terra, passaram a vir para a cidade, porque eles tinham riqueza, eles podiam comprar coisas, eles podiam comprar casa, eles podiam comprar roupa, eles podiam fazer uma opção de coisa, né? Então, eles passaram a vir para a cidade. Então, burguesia vem de burgo, que significa cidade. Na cidade, eles se juntaram com quem? Com outro tipo de profissional chamado artesão. Os artesãos eram pessoas livres, trabalhavam autonomamente, né? não serviam, trabalhavam tanto para o clero quanto para a nobreza, e não se submetiam a absolutamente nenhuma classe, nenhuma ordem e tudo mais. E a partir daí, o tempo foi passando. Quero só voltar um pouquinho na história, para lembrá-los, essa questão que a gente tem do trabalho, de ser uma coisa ruim, de ser uma coisa degradante, que naquele tempo, na antiguidade, quando nós fomos divididos, a humanidade foi dividida entre senhores e escravos, certo? O trabalho era indigno. Só trabalhavam as pessoas que eram indignas. Então, trabalhar era uma humilhação, era uma indignidade. Nenhuma pessoa de bem, nenhuma pessoa que tivesse qualquer qualidade era um trabalhador, certo? Vem daí a ideia do ócio. E para quem não sabe, ócio é uma palavra grega que significa escola. Então havia a escola do ócio. Porque na escola do ócio, os nobres, os senhores, né, os proprietários, os donos das terras, aprendiam as artes. A arte da guerra e a arte da política. Porque eram as artes que mais interessavam a quê? Ao poder. O homem sempre e desde sempre almejou o poder. Então, trabalhar era uma indignidade. Era impensável para um proprietário de terra, para um senhor, fazer qualquer tipo de trabalho, porque aquilo era degradante. E isso continuou, se perpetuou, certo? Existe até hoje. Existem famílias, hoje, século XXI, 2011, certo? Existem famílias cujos jovens, cujos filhos, ou até de uma geração como a minha, por exemplo, em que trabalhar é uma vergonha. Onde já se viu trabalhar? Trabalhar é para os servos, jamais para mim, certo? Eu não nasci para o trabalho, de modo algum. Vejam como isso ficou impregnado, né, na nossa memória espiritual. E a partir da junção entre a burguesia e os artesãos, eles foram criando novos meios de produção, eles foram aprimorando ferramentas, eles foram aprimorando formas de produzir mais, melhor e em menos tempo, e assim por diante. Daí, para a Revolução Industrial, foi um pulo, certo? E aí, nós chegamos, então, no conceito de trabalho mais parecido, né? Porque nós temos outro conceito de trabalho mais parecido com o conceito que a gente tem hoje.
Em 1936, Charles Chaplin se imortalizou num filme chamado Tempos Modernos. Em Tempos Modernos, nós vamos ver exatamente o que aconteceu com o trabalho a partir da Revolução Industrial. É preciso que a gente, quando assiste esse filme, tenha dois conceitos em mente. Trabalho é algo que eu faço por obrigação, certo? Sem receber nada em troca, a não ser a oportunidade de me manter vivo, certo? Emprego é alguma coisa diferente, tanto que a palavra trabalho, emprego, essa diferença entre trabalho e emprego só surgiu no século XIV, tá? Em que, depois da Revolução Industrial, evidentemente. Então, no emprego, eu vendo o meu tempo em troca de um valor monetário. O meu patrão, o dono da empresa, o dono do negócio, compra o meu tempo, todo o meu tempo, e me paga aquilo que ele acha que o meu tempo vale, certo? Então, quanto mais eu trabalhar, mais eu consigo ganhar, de acordo, claro, com o critério do empregador, certo? Então, ele passa a ser o dono do meu tempo. É aqui que começa a ideia de trabalhar intensamente, de não ter horário para parar de trabalhar, de não ter horário para descanso, de ter jornadas enormes de trabalho. É aqui, nesta época, em que surgem os supervisores, os coordenadores, os gerentes e tudo mais. E é curioso verificar que nesse filme, repito, produzido em 1938, né, ele foi muito feliz no sentido de dizer, né, como é que funcionava na ocasião. Vamos dar uma espiadinha. Então, esse é o patrão, está lá muito ocupado montando um quebra-cabeça, lendo o jornal, né? É dele a empresa. Aí a secretária traz lá para ele um copo d'água. E ele, então, toma um remedinho. E aí ele fala assim, como é que será que está a minha produção? Será que o pessoal está usando bem o tempo que eu estou comprando deles? Deixa eu dar uma olhada. Olha lá, ele tem uma tela. Alguma semelhança com as câmeras de vigilância que a gente tem hoje? Não. Pessoal, 1936, tá bom? Charles Chaplin, ok? Aí ele olha, ó, produção, chama o capataz, lá vem o capataz correndo. Ele aparece lá na televisão, ó lá. E aí ele fala assim, ó, na seção 5, aumenta a velocidade, porque eles estão muito devagar, certo? O tempo deles é meu. Aí ele vai lá e aumenta a velocidade, certo? Então a seção 5 tem que trabalhar mais depressa. Tem um outro supervisor. E aí, ó, atenção, capataz, né? Problemas na seção 5. Lá está o Chaplin, certo? Trabalhando. Apertando parafuso. Esse é o Chaplin. Aí ele atrapalha os outros, o capataz dá bronca. Enfim, vamos lá, vamos vendo. Né? O filme é mudo, tem até uma música de fundo, mas o filme é mudo. Aí vai ele. Vai lá. Tu faz uma coisa, tu faz outra. Trabalho de produção. Parece uma mosca. Uma abelha, sei lá. Mas ninguém retratou tão bem o capitalismo como Chaplin nesse filme. Para tudo, atrapalhou tudo, para a máquina, lá vem a bronca. Claro que ele pôs a culpa no outro, lógico. Trabalhar, a esteira tá andando. Volta o patrão, chama lá o capataz. Mais velocidade na seção 5. Era 45, agora é 47, perceberam? São peças produzidas por um determinado número de tempo. Vai de pressa. Aí vem a troca de turno, prestem atenção. Olha lá. Bate o ponto.
Ufa, vai fumar um cigarrinho. Ai, que bom. Vou descansar um pouquinho. Mas olha lá o olhar do dono. Não perdas tempo. Vuelve ao trabalho. Pare de matar o tempo, volta ao trabalho. Seu tempo é meu. Tô te pagando. Que negócio é esse? Descansar, tá doido? Faz uma horinha, tá? Ainda põe defeito no serviço do amigo. Certo? E por aí o filme termina. Então, este é o conceito que a gente tem ainda hoje, não é? Muitos de nós ainda têm, ainda hoje, acerca do trabalho. Então, eu vendo o meu tempo por um determinado preço, certo? Então, o chefe pega no meu pé, me dá bronca, não tenho tempo de descansar. Foi por causa disso tudo, por causa dessa compra do tempo, e por causa que o homem precisava trabalhar muito para que ele pudesse receber um pouco mais, porque senão ele não conseguia se sustentar, não conseguia sustentar a sua família, que as jornadas de trabalho se tornaram extensas. E foi aí que o Estado foi obrigado a intervir, né? Quando o Estado veio a intervir nesta relação patrão-empregado, foi quando surgiram as leis de proteção ao trabalhador. A gente sabe que são leis muito antigas, hoje já estão em boa parte ultrapassadas. No caso do Brasil, a CLT é de 1945, mas foi necessário que o Estado interviesse para que a jornada de trabalho fosse limitada, para que o trabalhador tivesse direito a um descanso semanal remunerado, para que ele tivesse direito a férias e assim por diante. Porque se não fosse isso, o trabalhador não durava mais do que 30 anos, porque ele não aguentava esse tipo de pressão, tá? Então, é isto. Hoje em dia, muitos de nós continuam vendendo tempo em troca do salário, certo? Muitos de nós continuam encarando o trabalho desta forma, como uma coisa penosa, como uma coisa ruim. Tanto que, em direito, eu sou advogada, e a minha especialidade é direito trabalhista. E uma das palavras que a gente usa é assim, pacto laboral. Contrato de trabalho significa pacto laboral. Então a gente fala assim, o labor em horário extraordinário. Então o labor, se vocês forem olharem no dicionário, significa curvar-se ao peso da dor. Vejam que conotação negativa, que conotação ruim tem o trabalho para nós até hoje. E aí passou. Só que o trabalho não é nada disso, certo? O trabalho é, em primeiro lugar, um processo entre o homem e a natureza. É uma interação, né? Um processo integrado no qual o ser humano faculta, regula e controla a sua forma material com a natureza, através da sua atividade. Ao atuar sobre a natureza externa a si, modificando-a, o ser humano modifica simultaneamente a sua própria natureza. Pasmem, a frase é de Karl Marx. Certo? Quem leu o Encantador de Cavalos, né, vai entender, quem não leu e tiver a oportunidade de ler, a Saraiva agora está com uma promoção de que você compra um livro do mesmo autor e tem 2 livros, um de um lado, outro do outro. Um de ponta cabeça e outro, né, certo. No Encantador de Cavalos, acontece exatamente isso. Ele descobre um meio de interagir com os cavalos para domá-los, os mustangues, né, para domá-los de maneira que não precisasse machucá-los, que eles não precisassem sentir dor, porque eles eram domados a partir de processos muito dolorosos. Ficavam amarrados, eles apanhavam muito, enfim, eram amarrados, sofriam muito. E o Encantador de Cavalos descobriu uma forma de domar os cavalos, né, de interagir com a natureza do seu jeito, né, com as suas habilidades e atuar sobre ela, modificando-a e modificando simultaneamente a sua própria natureza. Ele tornou a forma de domar cavalos, que ficou mundialmente famosa, adotada inclusive pela Rainha Elizabeth,
por quem ele foi contratado, inclusive, ele mudou a forma de domar cavalos no mundo. Não é? Então, ele passou a interagir dessa forma. O trabalho é muito mais que um instrumento criador de riquezas. Riqueza é um valor intrínseco do trabalho. Claro que a gente trabalha, recebe dinheiro e compra coisas, certo? Mas o trabalho não foi feito, ele não existe única e exclusivamente para produzir riquezas. Muitos de nós ainda trabalham para pagar o cartão de crédito, muitos de nós ainda trabalham, certo? Para satisfazer desejos que não são necessários, que a gente mesmo cria, ou que somos levados a ter, né? Desejos que somos levados a ter através da mídia. Mas o trabalho é muito mais do que isso. Ele expressa muito da essência do ser humano. Vem daí a expressão do Homo faber, que é em vez de nós sermos chamados de Homo sapiens, nós deveríamos ser chamados de Homo faber, ou seja, o ser que pensa, né, o ser que cria e o ser que faz, o ser que realiza, o ser que produz. Apenas o homem trabalha e educa, né? Disse o Saviani em 2007. Toda a espécie que existe sobre o planeta Terra, apenas o homem trabalha e educa. E nós vamos perceber que uma das finalidades do trabalho é justamente a educação. Vamos ao Livro dos Espíritos. Nós sabemos que no Livro dos Espíritos tem 4 livros. O primeiro, que fala sobre Deus e a criação. O segundo, que fala sobre os espíritos e a vida espírita. O terceiro, que fala sobre as leis morais. E o quarto, que fala sobre as penas e consolações. Penas e gozos futuros e as consolações. Cada um destes livros, que compõem o Livro dos Espíritos, depois foi... cada tema de cada um desses livros que compõem o Livro dos Espíritos foi depois desdobrado nas demais obras da codificação. O primeiro livro, Deus e a Criação, gerou a Gênese. O segundo, Espíritos e a Vida Espírita, o Livro dos Médiuns. O terceiro, As Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto, Penas e Gozos Futuros, Penas e Gozos Terrenos, Céu e Inferno. Sabemos que Obras Póstumas não faz parte da codificação, porque foi feita depois que Kardec faleceu pela esposa e os seus amigos. Então, se a gente pensar nisso, nós vamos ver que o trabalho... Quantas são as leis divinas e naturais contidas lá no nível 3º do Livro dos Espíritos? Eu não vou dizer quais são. Vocês vão chegar em casa, abrir o Livro dos Espíritos e descobrir quais são. Mas eu vou dizer para vocês que são 10. As 2 primeiras se destinam à relação do homem com Deus. As 6 seguintes se destinam a regular as relações do homem com o homem, do homem com o seu próximo. E as 2 últimas, do homem consigo mesmo. Não vou dizer quais são, as demais vocês vão pesquisar em casa e vão refletir sobre o assunto. Mas as 2 primeiras, que é a que nos interessa, é a lei de adoração. Quais são as 2 leis que regulam as relações do homem com Deus? A primeira, a lei de adoração, e a segunda, a lei do trabalho. Portanto, a lei do trabalho, além de ser uma lei divina e natural, é a lei que regula a nossa relação com Deus enquanto co-criadores, enquanto instrumentos da evolução do planeta. Certo? E de todo o universo. Quando dizemos que fulano é pedreiro, ou então que ele é médico, ou que ele é um estudante, certo? Na verdade, nós estamos definindo um ser a partir do trabalho que ele exerce. Vejam como o trabalho faz parte da nossa natureza. Às vezes pensam assim, quem é você? Eu sou professora de história. Quem é você? Eu sou médico, eu sou dentista, eu sou estudante, eu sou advogado, Quem é você? Não é? Eu sou, né? Segundo o Paviani, eu estou, mas eu sou, né? Marisol, tenho inúmeras atividades. Advogado é uma das... É o meu ofício, é o meu trabalho. Mas o meu ofício e o meu trabalho não me definem. Certo? Embora ele seja responsável pela minha sobrevivência dignamente, e embora ele sirva para a minha evolução e para a evolução de
todos os que convivem comigo. O trabalho, portanto, é uma ação transformadora do homem. O trabalho educa o homem, certo? Porque ele transforma o homem sobre a natureza, modifica também a nossa maneira de pensar, de agir e sentir, de modo que nunca permaneceremos os mesmos ao fim de uma atividade, qualquer que seja ela. É nesse sentido que dizemos que, pelo trabalho, o homem se autoproduz, ao mesmo tempo que produz sua própria cultura. Então, quando nós trabalhamos, nós estamos colocando naquela atividade, seja ela qual for, lavar a louça, passar a roupa, né, dirigir o carro, dirigir o ônibus, presidir um julgamento, fazer uma cirurgia, trabalhar no laboratório, qualquer que seja a atividade, né, varrer a rua, retirar o lixo, qualquer que seja ela. O trabalho, certo? Ele realmente muda a nossa forma de agir e pensar, de tanto que ele faz parte de nós e de tanto que ele regula e ele é a nossa relação mais íntima com o Criador. Vejamos uma coisa interessante, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 22A. Kardec pergunta: que definição podeis dar da matéria? Certo? Quando ele está tratando dos elementos gerais do universo. Certo? Ele pergunta para os espíritos: o que tem no universo? Os espíritos respondem: no universo, acima de tudo, Deus, causa primária de todas as coisas, e 2 elementos gerais, o espírito e a matéria. Certo? E aí, quando chega na pergunta da matéria, ele pergunta, Kardec faz a seguinte pergunta: que definição podeis dar da matéria? E os espíritos respondem: matéria é o liame que escraviza o espírito, instrumento que ele usa e exerce a sua ação. Assim, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda da qual e sobre a qual o espírito atua. Vejam como isso tem muita relação com aquela definição de Karl Marx, em que ele diz que o trabalho é essencial para que o homem se eduque, que é essencial para que o homem crie, que é essencial para que o homem cresça, que é essencial para que o homem evolua e para que a sociedade evolua. Vejam que em 2 momentos diferentes, Karl Marx foi um dos maiores, uma das maiores autoridades, né, em se tratando de trabalho, e aqui vem os espíritos, né, dizendo que para que serve a matéria? A matéria serve de veículo de evolução do espírito. Se não fosse a matéria, por que a gente reencarna? Porque a gente evolui muito mais e muito mais rapidamente encarnado. Desencarnado evolui? Claro que evolui, né? Porque a lei da evolução é uma constante, só que muito mais devagar. A matéria nos obriga a evoluir muito mais e muito mais rapidamente, porque ela nos apresenta desafios e obstáculos que nós somos obrigados a superar. E superamos de que maneira? Através do trabalho. Ainda que seja através do trabalho de reflexão, através do trabalho de superação, através do trabalho em si mesmo. Né? Então, a matéria é o liame, né? Ela escraviza, sim, o espírito, porque enquanto encarnados nós estamos sujeitos a ela e às suas limitações, né? Mas, por outro lado, ela é o agente que ajuda o espírito, né, a produzir. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Sim, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Hoje a gente precisa trabalhar para comer, para ter carro, para ter casa, para ter assistência médica, para ter todas essas coisas, não é? Menos necessidades materiais, menos material é o trabalho, claro, mas nem por isso ele deixa de existir. Certo? Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido sim ao trabalho, mas o homem não permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, na verdade, essa ociosidade, essa delícia de não vou fazer nada, vou me aposentar, vou curtir a vida. Olha que lugar lindo, ó. Certo? Vou curtir a vida, deixei ali o chapéu porque eu fui dar um mergulho e volto já, né? Então, essa ociosidade, na verdade,
não existe. O trabalho é sagrado, o trabalho é divino. O trabalho nos aperfeiçoa, o trabalho nos educa, o trabalho nos eleva. Ele é um dos maiores instrumentos de Deus para a evolução da humanidade. Sem o trabalho, nós não teríamos a lei do progresso. Sem o trabalho, nós não teríamos a lei da evolução. O trabalho é essencial às nossas vidas. A gente tem aposentadoria? Tem sim, aqui no Brasil, por exemplo. Né? Contribui para a Previdência apenas 35 anos. Depois as mulheres vivem até os 60, certo? Os homens até os 65. E tendo contribuído durante os 35 anos, ininterruptamente, conseguem uma aposentadoria logo de uns R$1.800, R$2.000. E aí sim, vai viver a vida. Então, esta é a aposentadoria que nós temos aqui na Terra, segundo as leis, e aqui falando segundo as leis brasileiras. Mas a aposentadoria, em termos de trabalho, enquanto atividade espiritual, enquanto atividade divina, enquanto lei divina e natural, isto não existe. Né? Nós trouxemos para encerrar nosso trabalho um poema chamado Mãos Marcadas, que é de Maria Dolores, psicografia do Chico Xavier. Eu não tive tempo de localizar o livro onde este poema está escrito, mas é um poema belíssimo que, na nossa modesta opinião, é uma verdadeira ode ao trabalho. Diz assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, ei, Senhor, o desejo que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que desespero fosse prece. A rogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o trabalhador a temer pedra e lama, vento e bruma, esperando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, colocastes ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo de lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma réstia de paz. Que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto em que me elei. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeia, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me as calos da paz nas tarefas do bem, a sorrir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe das minhas horas desregradas. Onde sempre estiveste, sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. O poema de Maria Dolores foi escrito em 3 de junho de 1972. É um poema que traz tudo de bom. E para encerrar a nossa conversa desta noite, nós gostaríamos de citar, evidentemente, Chico Xavier, o nosso exemplo de pessoa que mais trabalhou, na Terra, o maior médium que a Terra já conheceu. Chico Xavier foi um homem que trabalhou a sua vida inteira, psicografou
mais de 400 livros. Quando ele já estava muito idoso, ele já não tinha mais forças para escrever. As mãos não conseguiam mais segurar o lápis. Ele não conseguia articular, né? A mão já não obedecia mais. Então, sabe o que ele fazia? Ele chamou alguém, um colaborador, ele ouvia os espíritos e ditava, e alguém escrevia para ele. Os últimos livros, portanto, de produção do Chico Xavier, foram livros que não foram psicografados por ele. Foram psicografados por amigos, por pessoas dedicadas a ele, que a ele serviram, não é, a fim de que ele pudesse trabalhar até a última gota do seu fluido vital. Certo? Ou seja, ele trabalhou até o limite das suas forças, que é o que nos dizem os espíritos. Até quando eu devo trabalhar? Até quando deve o homem trabalhar? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, até o limite das suas forças. Chico Xavier é o exemplo de que nós devemos trabalhar até a última gota do nosso fluido vital. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Marisol, nós queremos agradecer a sua presença a esta casa, agradecer pela oportunidade das informações trazidas, dos esclarecimentos, e que contemos com você numa próxima oportunidade. A todos os nossos presentes aqui, o nosso boa noite, e a você também, companheiro internauta, o nosso agradecimento por estar sempre conosco, e permita a Deus que possamos ter uma semana de muita paz, muita harmonia, e que possamos também, na próxima semana, estarmos todos novamente reunidos. Muito obrigada.